Beleza, pessoal. Caso a função não seja definida em um intervalo fechado, como que a gente pode proceder, então, utilizando o ponto crítico para encontrar os extremos da função? Então, eu vou apresentar para você dois testes, o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada. Como que funciona o teste da primeira derivada? Antes, na verdade, do teste, porque o teste ele depende da gente saber analisar se a função é crescente ou decrescente. O teste ele é uma análise a partir de intervalos onde a função é crescente e decrescente. Então, primeiro, eu vou explicar para vocês como que a gente vai utilizar a derivada para determinar se a função é crescente ou decrescente, certo? Então, a gente tem o seguinte, se a função tiver derivada maior do que zero, ela é crescente no intervalo, Se a função tiver a derivada menor do que zero, então ela é decrescente. Inclusive, em uma das videoaulas teóricas é feita essa demonstração. Então, aqui eu não vou fazer demonstração disso, não. Isso já foi feito lá nas videoaulas teóricas. Aqui eu só vou fazer exemplos para mostrar como que você vai fazer isso. Então, se uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável nesse intervalo aqui, ela vai ser crescente quando a sua derivada for maior do que zero, e ela vai ser decrescente quando a sua derivada for menor do que zero. Tá? Então, antes de fazer o teste da primeira derivada, vamos botar isso aí em prática. Então, vamos determinar os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Então, eu preciso analisar o sinal da primeira derivada. Então, você calcula a derivada de x ao cubo mais 1 é 3x ao quadrado. Como você precisa fazer a análise de sinal, você iguala a derivada a zero. Aí vai passar para cá o 3 dividindo, aí vai descobrir que x é igual a zero. Esse ponto que você está achando aqui, na verdade, é um ponto crítico. O que você vai fazer com ele? Você põe uma linha lá, marca o zero e vai fazer a análise de sinal da derivada da função. Sempre o sinal da derivada da função. Pega um valor antes do zero, menos 1, substitui na derivada. Se eu substituir aqui na derivada, menos 1 ao quadrado vai dar 1, 1 vezes 3 vai dar 3, vai dar um resultado positivo, certo? E aí a gente viu que quando a derivada é positiva, a função é crescente, Então é assim que a gente faz para determinar se ela é crescente ou decrescente. Pega um valor agora depois do zero, o 2, substitui na derivada da função. Substituindo na derivada da função, o 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. Aqui também a função é crescente, ou seja, essa função ela é sempre crescente. Então, não necessariamente você vai achar crescente em uma parte, decrescente em outra. Então, essa função ela é sempre crescente. Por quê? Porque a derivada dela sempre vai dar um valor maior do que zero. Basta você ver que a derivada deu 3x ao quadrado. Valor de x elevado ao quadrado mais 3 vai dar um resultado positivo aí para valores que são menores do que zero e para valores que são maiores do que zero aí. Certo? Mais um exemplo aí, ó. Vamos calcular a derivada dessa função aqui, ó. Então, deriva x ao cubo dá isso, derivada de menos 12x dá isso, derivada de menos 5 é zero. Vou pegar isso aqui e vou igualar a zero. Por que a gente iguala a zero? Porque como a gente vai fazer o estudo de sinal, aí o ponto onde pode haver mudança de sinal é onde é zero. Antes dele pode ser negativo, depois pode ser positivo ou o contrário. Por isso que a gente iguala sempre a zero para achar os pontos críticos. Ó. Passa o menos 12 para cá, divide por 3 e aí x igual a mais ou menos 2. Então, nós temos dois pontos críticos para essa função. Então, coloquei aqui ó, menos 2 e 2, certo? Aí nós vamos fazer agora o estudo de sinal da derivada. Vou pegar um valor, por exemplo, antes do menos 2, eu peguei o menos 3. Se eu colocar o menos 3 aqui, ó, menos 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27, 27 menos 12 dá um resultado positivo. Então, mais aqui, ó. Então, deu 15 positivo, Então, a função é crescente. Pega um valor entre menos 2 e 2, vou pegar o zero. Isso aqui é só para testar, só para a gente ver. Substitui na derivada. Quando você substitui na derivada, dá menos 12. Então, está dando um resultado o quê? Negativo. Então, a função é decrescente. Pega um valor maior do que 2. Peguei o 3. Substitui na derivada. Se você substituir, deu 15. Está dando um resultado, então, positivo. Então, a função é crescente. Então, olha o comportamento dessa função. Ela é crescente antes do menos 2 e depois do 2. Aí eu escrevi aqui, ó. Ela é crescente antes do menos 2 e depois do 2.
Onde que ela é decrescente? Ela é decrescente aqui, ó, entre o menos 2 e o 2. Então, ela é decrescente para valores de x entre menos 2 e 2. Então, presta atenção como que a gente escreve isso aí, porque, por exemplo, quando eu pedi para vocês determinar os intervalos onde ela é crescente ou decrescente, é assim que a gente dá a resposta aí, certo? Mais um exemplo aí, ó. Então, observe essa função. Aqui, já pensando em termos de domínio, 9 menos x ao quadrado não pode ser negativo, ou seja, tem que ser maior ou igual a zero. X ao quadrado passa para cá, disso aqui a gente pode concluir que x está variando entre menos 3 e 3. Então, esse é o contexto que a gente está trabalhando. X está variando entre menos 3 e 3. Beleza. Então, aqui eu peguei essa função, vou calcular a sua derivada. Regra da multiplicação. Deriva o primeiro, que dá 1, repete o segundo, mais. Agora faz o contrário. Repete o primeiro, deriva o segundo. Derivada disso aqui, regra da cadeia. Desce o meio multiplicando, está aqui. Subtrai 1 aqui em cima, está aqui, sem mexer na parte de dentro. E a derivada da parte de dentro eu faço na frente. Derivada disso aqui vai dar menos 2x. Organizando isso aqui escreve na forma de raiz. Aqui, ó, mais com menos aqui vai dar menos. Cancela esse 2 com esse 2. X vezes x é x ao quadrado, que está aqui. Isso aqui é uma raiz com expoente negativo, passa para a parte de baixo. Tira o mínimo aqui, só multiplicar esse por esse, vai dar 9 menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, então vai dar assim. E aqui vai dar isso aqui, ó. Aqui está errado, viu, gente? Aqui não é menos 4, não, aqui é menos 2, ó. Menos 2x ao quadrado. Então, quando que isso aqui vai ser igual a zero? Aqui vai ficar com um valor errado aí, né? Porque eu estou repetindo o 4 aqui e aqui não era 4, era 2. Mas acredito que deu para entender aí como que é feito. Vou continuar aqui. Então, olha só, continuando aqui, ó. Passa esse termo para cá, vai ficar 4x ao quadrado igual a 9, x ao quadrado igual a 9 sobre 4, x igual a mais ou menos raiz de 9 sobre 4, que vai dar 3 meios, né? Levando em conta que tem um errozinho aqui, que na hora de digitar eu digitei errado, eu vou continuar o exercício só para vocês entenderem como que funciona aqui. Então, observa aqui, ó. Eu coloquei o menos 3 aqui e o 3 aqui. Por quê? Porque esse é o domínio. Eu não vou analisar depois do 3 nem antes do menos 3. Eu coloquei o menos 3 meios e o 3 meios por conta disso aqui, ó. Beleza? Aí eu vou fazer a análise. Ó. Vou pegar um valor menos 2. Aí eu vou lá na minha derivada. Cadê minha derivada? A derivada aqui, ó. Substitui x por menos 2. Aí quando você substitui, dá um resultado negativo, né? Então ela é decrescente. Pega um valor entre menos 3 meios e 3 meios, 0. Se eu colocar 0 aqui, ó, esse vai dar 0, esse vai dar 0, dá 9 sobre 3 é 3, um resultado positivo. Então ela é crescente. Pega o 2, que é um valor que está entre 3 meios e 3. Substitui aqui na função, vai dar um resultado negativo. Então ela é decrescente. Então a função tem esse comportamento, ela é decrescente aqui e aqui. Então nesses dois intervalos ela é decrescente e ela é crescente aqui nesse intervalo aqui. Né? Lembrando que aqui teve esse pequeno problema do valor aí na hora de digitar, mas acredito que dá para entender o exemplo aí.